Eu nasci com a maldição de ser feliz. Eu só queria ser normal. Sorri só quando dizem X. Procurei alguma cura desse mal, mas percebi que a maldição estava mesmo em ser normal. E aí, galera, boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa noite, João. Hoje eu resolvi abordar um tema que muitos dos meus alunos me perguntam, que é sobre programa trainee, de uma forma geral. E aí, todo ano abrem vários processos de seleção para esse tipo de programa, e a gente sabe que precisa de muito foco e muita dedicação para que se ganhe essa briga de leões, que realmente é uma briga de leões. Então eu convidei o engenheiro de produção, o João Marcos Luz. Alguns já conhecem, que quem foi aluno lá na UFP já viu o João pelos corredores. Ele se formou no primeiro semestre de 2019 e hoje faz parte do grupo Santander, tá? Como trainee. Então eu vou deixar que ele mesmo se apresente, daqui a pouco ele fala. Mas antes eu já quero pedir para vocês irem deixando aqui embaixo as perguntas, que no final a gente faz essas perguntas para ele, tá? Vamos aproveitar, vamos sugar muito do João hoje. Então, João, conta pra gente quem é você. Quem sou eu? Sim, quem é você? Muita gente dessa live me conhece dos corredores da universidade, né? Então eu vou falar algumas curiosidades. O grande sonho do João, inicialmente, não era se tornar um executivo de negócios. Era virar atleta de voleibol. Eu fui atleta de vôlei no meu ensino médio por 3 anos. Eu joguei na seleção do Piauí. Só que chegou um momento que eu tive que decidir. Ou eu ia seguir uma carreira profissional como atleta, ou eu ia fazer vestibular e estudar, fazer uma faculdade para seguir um sonho de virar um executivo no futuro. E aí eu tive uma limitação física, eu não tinha altura suficiente para virar jogador profissional. E daí eu falei, não, vou seguir o meu sonho de virar um executivo, vou estudar. E aí eu decidi que queria fazer engenharia de produção. Entrei para o curso de engenharia de produção, fiz vestibular para algumas universidades públicas, fui aprovado e entrei na UFP. No meu processo de graduação, assim, um dos grandes marcos foi o meu estágio na Ambev. Eu fiquei na companhia durante 1 ano e meio. Eu era estagiário do setor de qualidade. E depois eu decidi que queria ser trainee. E hoje eu sou trainee no Grupo Santander. Eu trabalho na empresa de tecnologia e meios de pagamento do banco, que chama GetNet. E atualmente eu sou trainee lá, mudei para São Paulo e estou lá há 6 meses. Esse sou eu. João, deixa eu só confirmar aqui. Pessoal, a caixinha de perguntas apareceu? Tá aparecendo. Estão pedindo para abrir a caixinha de pergunta. Eu estou perguntando que deu certo, Joyce. Joyce, avisa se deu certo. Que quando eu abro a caixinha de pergunta, eu não enxergo nada na tela do meu celular. Então me avisa se apareceu, Joyce, tá? Ainda não. Tá. Bom, gente, aqui não aparece para mim a opção de deixar a caixinha. Só aparece a opção dos comentários. Faz as perguntas no comentário, então. E se alguém souber como fazer, me avisa que eu tento aqui. Deixa tá as bom? perguntas no comentário e a Núbia vai acompanhando, então. Vamos lá. Enfim, eu queria perguntar para o João, então, como que surgiu, depois que você entrou lá na engenharia de produção, que você conheceu todo o curso, de onde que veio a ideia de ser exatamente trainee? Porque eu conheço o João, gente, eu sei que essa ideia era muito fixa, assim, era
Era. Um sonho, né? Então, eu quero saber como que veio essa ideia de ser trainee e aproveita esse embalo e fala para mim também como que foi a preparação para esse processo. Tá. Essa ideia de ser trainee surgiu no meu estágio da Ambev. Antes de eu entrar na Ambev, eu não sabia nada sobre trainee. Até que o gerente de fábrica da cervejaria que eu trabalhava me chamou para uma reunião e perguntou se eu tinha interesse no programa de trainee, porque ele gostaria de me indicar. Isso eu tinha apenas 4 meses de companhia. Eu fiquei meio assustado, eu não entendi por que eu estava sendo indicado. E daí ele me explicou que o processo de trainee para a Ambev, para quem é interno, é um pouco diferente. Para você se inscrever no processo de trainee, você precisa de uma indicação gerencial. Então, o gerente que tem que te indicar para você fazer o processo trainee. E aí eu fui indicado, ele me chamou para uma reunião, perguntou se eu tinha interesse, me explicou o que era o trainee, quais as vantagens de ser trainee na companhia, e perguntou se eu tinha interesse de participar, eu disse que sim. E aí foi quando me deu o start. Quero ser trainee. Porque ele me contou os cases de sucesso que tem na companhia, que entraram na companhia por trainee. E aí foi quando me deu o estalo de que eu queria ser trainee. E nesse ano que ele me indicou, eu nem pude realizar o processo, porque ainda faltava 1 ano e meio para eu me formar. Então, ele me indicou, mas eu não pude dar sequência ao processo. Mas isso serviu de estalo para eu decidir que queria ser trainee. E aí eu comecei a minha preparação. Eu comecei a pesquisar sobre o que era o trainee, quantas etapas tinham os processos de trainee, quais as etapas tinham, e comecei a me preparar. Conheci um site muito bom para quem quer ser trainee, que chama Seja Trainee. Nesse site, eu entrei para um grupo de WhatsApp com vários aspirantes a trainees espalhados pelo Brasil afora. Eu participava de um grupo de mais de 200 candidatos a trainees. E aí a gente começou a trocar figurinha de como que a gente tinha que se preparar, como a gente se preparava para as etapas online, como a gente se preparava para as etapas presenciais. E aí eu fui conciliando a minha preparação para trainee, conciliando estágio, universidade, TCC e a preparação para trainee. Então, eu fiquei mais ou menos dedicado a esse sonho de ser trainee, mais ou menos 1 ano e alguns meses. Quando eu me formei, eu tive algumas propostas para continuar na Ambev. Eu adorava aquela companhia, assim, foi onde eu me tornei o profissional que eu sou hoje. Foi uma grande escola. Eu era apaixonado, mas eu não consegui passar no trainee que eu tinha sido indicado pela 2ª vez para a Ambev. E daí eu falei para o meu gerente que eu era muito grato por ele oferecer aquela oportunidade, mas eu queria largar tudo para focar no sonho de ser trainee. E daí eu larguei a Ambev com o coração partido e fui sentar numa cadeira, numa escrivaninha e começar a estudar para os processos. Daí eu fiquei mais ou menos 4 meses estudando diariamente para os processos. E 4 meses depois eu fui aprovado e entrei pro Grupo Santander. Tu lembra quantos processos de seleção tu chegou a fazer? Quantos programas de trainee tu tentou? Olha, que eu me dediquei, de fato, a fazer toda a trilha do processo, foi mais ou menos uns 7 processos que eu fiz. 7 processos. Mas outros eu me inscrevia só para ganhar experiência, para ver como eram as provas de cada plataforma, porque cada plataforma de recrutamento tem um estilo de prova diferente, né? Então, às vezes, quando eu tinha que abrir um trainee que não era do meu interesse, mas era na mesma plataforma de um trainee que eu tinha interesse, eu já me inscrevia para ver como que eram as provas, como que era a dinâmica, para isso me dar bagagem, me dar experiência, para que quando eu fosse fazer a prova valendo, eu tivesse ali mais experiência. Então fez parte da tua estratégia se inscrever em alguns processos seletivos, não para passar, mas só para adquirir experiência. Exatamente. É o que eu falo para todo mundo. O processo de trainee vai abrir centenas de todos os ramos, de todos os segmentos. Mas você precisa ter um foco, você precisa
listar aquelas empresas que você tem interesse de entrar e focar naqueles processos. Não tem como abraçar o mundo. Ano passado abriram em torno de 250 seletivas para programa trainee. Então, não dá para querer tudo, né? E acredite se quiser, tem gente que se inscreveu nos 250. Nossa, isso que se chama foco, hein? Ou falta de... Mas não. Assim, todos os meus amigos que se tornaram trainee, eles fizeram uma lista das empresas que eles queriam entrar. E essa lista geralmente é entre 5 e 7 empresas, porque realmente não tem como você abraçar todos os processos seletivos. Então, eu poderia dizer que tu levou mais ou menos 1 ano e meio de preparo para conseguir o teu sucesso. Exato. Eu comecei a me preparar 1 ano antes de me formar, então eu tive que conciliar a preparação versus o final de curso. Sim. E depois eu tive os últimos aí 5 meses. Eita, a ligação do João tá um pouco ruim. Travou? João? Oi. João? Tá me vendo? Oi, a ligação tá um pouco ruim. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Queria te perguntar qual a etapa do processo que tu achou mais difícil. Olha, tem uma pergunta aí embaixo. Gente, a etapa dos processos trainees que eu menos gosto, para não falar que detesto, são os testes online. As plataformas variam muito. A abordagem, como cada plataforma faz os testes online, varia muito. E eu cheguei a fazer provas online achando que eu ia arrasar, e na hora a nota foi péssima. Então eu nunca entendi muito bem como é o critério de avaliação desses testes online. Então, para mim, as etapas mais difíceis são os testes online, porque eu não consigo identificar a forma de avaliação de cada plataforma. Então, para mim, essas etapas online de teste de lógica, teste de inglês, são as mais chatas. E eu tenho uma então eu tenho uma dica. Tava travando um pouco, peraí. Tá. Deixa eu aproveitar, tá travando um pouco. Para quem não conseguiu ouvir direito o João, ele falou dos testes online de lógica, de inglês, porque ele não consegue entender a lógica de avaliação. E isso faz com que ele não goste tanto desses testes. João, eu vou aproveitar que você vai falar da parte das dicas. Aproveita aqui que tem uma pergunta, responde ela. Quais são os requisitos que você considera inegociáveis para quem quer ser trainee? Força de vontade. Eu vou contar para vocês que eu fiz um processo seletivo para uma grande empresa de embalagem de alimento. E uma das etapas do processo era fazer um projeto de logística reversa. Eu me inseri em uma cooperativa de lixo aqui em Teresina, passei 3 dias lá dentro, entrevistando, entendendo o modelo de negócio para criar um projeto. Eu fiz vídeo para eles, eu escrevi um projeto, fiquei 3 dias lá, de full, assim, dentro dessa cooperativa de lixo para criar um projeto de logística reversa. E mandei, e no final das contas eu não passei nesse processo. E nem o feedback eu tive. Então, assim, a dica que eu dou é ter força de vontade, é fazer o processo como se fosse o último, assim, da sua vida, com muita força de vontade. Independentemente se você passar ou não, você tem que fazer com muita força de vontade, você tem que querer. E o planejamento, né? Você tem que planejar, você tem que ter... Oi? Tá travando um pouco. João, me fala qual a etapa que tu mais gostou. A etapa que eu mais gostava de fazer dos processos, coincidentemente é uma etapa que 99% dos candidatos a trainees detestam, que é a etapa de vídeo. Eu adorava fazer vídeo para mandar para as empresas, assim, porque eu tenho um pezinho ali na comunicação, um pezinho ali no marketing. Então eu
quando tinha quando tinha etapa de vídeo, eu adorava, porque eu ficava tentando pensar fora da caixa em como é que eu tinha que fazer um vídeo diferente para mandar para aquela empresa, para poder passar para a última etapa. Eu me dedicava muito à etapa de vídeo. Eu fazia roteiro, eu fazia cenário, eu fazia assim, uma super mega produção caseira para mandar o melhor vídeo que eu pudesse para aquela empresa. E uma dica que eu dou nessa etapa de vídeo, e que foi um estalo que me deu no decorrer do processo, é que a partir de um momento eu comecei a legendar todos os vídeos que eu estava mandando para as empresas, porque as empresas prezam muito por diversidade. E eu fiquei pensando, e se uma pessoa com deficiência auditiva estiver participando do processo de seleção e for ver o meu vídeo, né? Então eu comecei a inserir legendas em todos os meus vídeos para que qualquer pessoa conseguisse entender o que eu estava falando ali. Então essa é uma dica boa, hein? Então, hoje você tem o seu sucesso, você conseguiu passar no programa de trainee, mas eu quero saber o seu maior fracasso. Ih! Eu vou até beber uma água. Bebe uma água e depois eu vou... O pessoal tá perguntando, essa da expectativa, lá no finalzinho a gente vai falar disso, tá? Então já ele responde. E aproveita e fala do inglês, a necessidade do inglês pra... Você tá me ouvindo, João? Tô te ouvindo. A tua ligação tá um pouco ruim, tá? Então, me fala dessa tua frustração, que eu sei que todo mundo tem frustração nessa vida. E me fala... Ou eu vou responder o inglês por ele, e o inglês ele é inevitável. Não é uma escolha você ter inglês ou não. O inglês ele é obrigatório, tá? Você tem que ter. Não... Então, se não tiver inglês... João, o teu vídeo travou. Então... João? Não? Não? Oi. Então, esses processos de trainee maiores como Ambev, Santander, Unilever, então precisa ter inglês. Não, para esses grupos maiores. Talvez até tenha algum processo de trainee menor que seja só português, mas se você pretende crescer na área e entrar e ficar nessas grandes organizações, você precisa ter uma segunda língua. Oi, tenta agora falar do teu fracasso. Isso é culpa do fracasso. Então, você tá me vendo? Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Tá, só foi falar de fracasso que o negócio aí desandou, né? Então, eu tive sim um momento que pra mim foi um grande fracasso, que foi quando eu não consegui ser aprovado no trainee da Ambev. Eu fui até a penúltima etapa, era a penúltima etapa, faltava só mais uma, e são 9 etapas, eu fui até a 8ª, então faltava só mais uma para eu conseguir chegar lá, que era assim, um grande sonho de passar no trainee da Ambev, porque foi lá onde eu fui criado, foi o profissional que eu me tornei, foi graças ao aprendizado que eu tive lá. Eu sou apaixonado pela cultura também da Ambev, então assim, para mim era questão de honra passar nesse trainee, ainda mais que eu tinha sido indicado 2 vezes pelos gerentes. Então, foi uma grande frustração. A etapa que eu fui eliminado foi a etapa de painel de negócios. Eu peguei um case de negócios sobre vendas, e eu vinha da fábrica, né? Então, eu estava disputando ali com 4 pessoas internas que eram do setor de vendas. E aí, quando chegou eu lá, que vim da fábrica para desenvolver um case ali na hora, com um tema de vendas, com outras pessoas internas que eram da área de vendas, eu não consegui me destacar diante das outras pessoas que estavam lá no meu grupo. Então,
foi uma grande frustração. Assim, eu não sei nem explicar, porque olha... O João até fica gaguejando, né? Planejado. Vocês não têm noção que eu antecipei a minha graduação, eu formei no 9º período, pensando nesse trainee Ambev, assim, foi tudo planejado. E aí, quando eu vi que eu não passei, eu fui para o Rio de Janeiro fazer esse painel e tudo, e aí quando eu tive a resposta negativa, eu fiquei muito abalado, mas... Então me fala da sua vitória. Você passou... Olha, o teu vídeo ainda tá travando, o pessoal tá avisando aqui, então, não sei, ver se é a internet, alguma coisa. Você passou no Grupo Santander e teve alguma coisa na seletiva que te marcou? Teve. Tá conseguindo me ouvir, Núbia? Tô. Tá bom. Eu tô. Então tá bom. Essa questão do processo que eu fiz para entrar pro Grupo Santander tem um apego muito peculiar. Eu ainda... Tá me ouvindo, né? Oi. Tá travando, João. Tenta trocar a tua internet. Baixa que... Tenta colocar pro Wi-Fi ou 3G, ver se melhora. Melhorou? Melhorou, tô te vendo. Tá. Você tava falando de algo marcante na tua seletiva do Grupo Santander. E eu tava exatamente falando que essa questão de entrar para o Grupo Santander tem um apego pessoal muito forte. Porque eu tinha prioridades de entrar para a indústria, né? Foi onde eu vim. Eu tinha uma experiência muito grande na indústria. Só que eu tinha decidido que se eu fosse prestar trainee para alguma companhia de serviços, de algum grupo financeiro, seria para entrar no Santander. Ou no banco, ou em alguma empresa coligada do Santander, porque foi o Santander que patrocinou o meu programa de mobilidade acadêmica, que foi quando eu me mudei para Juiz de Fora para fazer um programa de extensão. E aí eu só consegui ir para Juiz de Fora porque o Santander me deu uma bolsa de estudos. E daí eu decidi que se eu fosse fazer processo de trainees para áreas financeiras, seria para o Santander ou alguma empresa coligada. E aí quando abriu esse processo, eu me animei, me inscrevi e fui fazendo. Uma curiosidade com relação a esse processo é que eu fui o único candidato aprovado que fez o processo 100% online. Né, o que aconteceu? Quando eu fui chamado para a última etapa, que era um painel de negócios com os diretores e os executivos, eu tinha acabado de retornar de São Paulo, porque eu tinha feito uma entrevista. E aí eu não tinha mais recursos financeiros para voltar para São Paulo na semana seguinte. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer essa última etapa? Estão falando que estão ouvindo a gente. Não, já tá dando certo, eu acho. A ligação ficou bem boa. Tá. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Meu Deus, como que eu vou para São Paulo fazer essa entrevista se eu não tenho grana para ir para São Paulo? Eu acabei de voltar. E aí eu entrei em contato com a equipe que estava fazendo o recrutamento, e expliquei a situação e dei a alternativa da gente fazer a minha última etapa, que era um painel de negócios, seguido de entrevista, da gente fazer online, me colocarem numa chamada com os executivos e a gente fazer online. E era individual. E aí eles me retornaram no dia seguinte, extremamente solícitos, falaram que gostaram da minha atitude de ter exposto a minha dificuldade e me disseram que os executivos e os diretores toparam fazer comigo essa etapa online e que eu era o único candidato que ia fazer essa etapa online. E me diz uma coisa, em algum momento na etapa de qualquer processo desses, você pensou em desistir, não quero mais ser trainee, não dá pra mim? Aconteceu alguma coisa que você pensou em desistir em algum momento? Em desistir não, assim, não é do meu perfil
desistir das coisas. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu não desisto. Mas com a frustração do processo da Ambev me abalou muito. Eu tive que, de fato, me reorganizar, me reestruturar, colocar as ideias no lugar para que aquela frustração não deixasse abalar o meu sonho de ser trainee. Vamos fazer a brincadeira agora. Expectativa, realidade. O que o João esperava do título de trainee e o que realmente esse título te traz? Olha, o que eu esperava está sendo correspondido, que é a questão de você ter um crescimento, um crescimento exponencial na empresa, de você ter acesso a pessoas estratégicas na empresa, de você tocar projetos estratégicos na empresa. Então, a minha expectativa, de fato, está sendo correspondida. Mas tem muita gente que acha que trainee é só glamour, mas não é só glamour. A gente teve ali a nossa primeira semana foi de muito glamour, eu posso dizer isso, porque a gente teve reuniões com todos os vice-presidentes da empresa e a gente fechou a semana com almoço com o CEO da empresa na Torre Santander, que é um prédio lindo que fica lá em São Paulo. Então a gente encerrou a nossa primeira semana com esse almoço com o CEO, e aí a gente trocou figurinha. Eu lembro que ele chegou e falou assim: vocês já viram quanto é que tá o dólar hoje? A gente ficou se olhando, porque ninguém tinha ido olhar quanto estava o dólar. Ninguém estava preparado. Mas foi muito legal ter esse contato com todos os presidentes. Mas o glamour foi só na primeira semana, viu? A gente teve que tocar vários projetos em grupo, a gente teve que conhecer todos os processos da empresa, então a gente foi para a rua falar com o cliente, a gente foi naquele cliente que é dono do camelô lá na 25 de março, então a gente foi na 25 de março, a gente foi vender maquininha do banco, maquininha da GetNet na 25 de março. A gente foi para Osasco vender também. A gente foi para as agências bancárias entender como era a rotina de quem estava ali nas agências. Então, ser trainee não é só glamour. Mas, em contrapartida, eu fiz grandes amigos. É como se fosse uma turma de universidade. A gente está ali todo mundo aprendendo junto. A gente se diverte. E depois de um dia de trabalho, a gente sempre sai para um barzinho, para uma pizzaria. Vida boa. Para comer, para beber um chopp, para quem bebe. Vocês são em quantos trainees hoje lá? No grupo de hoje vocês? Hoje nós somos 13. 13. E entraram 15, não foi isso? Entraram 14. Saíram 14? No início, isso. Tá. E me fala um pouco sobre o teu projeto, que eu sei que vocês têm que escolher projetos, né? Como você escolheu o teu projeto. Me fala um pouquinho dele e me fala como que você está fazendo ele home office. Então, eu peguei um projeto numa área estratégica de negócios, né? Comercial e negócios, porque eu já tinha interesse de migrar para esse viés. E no meu projeto, eu tenho contato com outras grandes empresas, né? Porque eu estou numa área ali de parcerias entre o Grupo Santander e outras empresas. Eu acho engraçado comentar que no meu primeiro dia de projeto nessa área foi um choque, porque eu cheguei na minha área, o meu sponsor, que é o meu diretor, perguntou: você que é o João, trainee? Eu falei sim, isso no primeiro dia, né? Eu falei sim, sou eu. Aí ele: pois nem senta. Pega sua mochila que a gente vai na reunião com os presidentes e os diretores da Rinode. A gente tem uma reunião agora em Alphaville e eu quero que você me acompanhe. E aí eu fiquei, caraca! Aí que caiu a ficha que eu era trainee, porque eu estava indo numa reunião com grandes executivos, com a presidência de uma grande potência de cosméticos, que é a nossa empresa, e é a nossa empresa parceira. Então, isso foi assim, um dos grandes marcos. E o meu projeto é um projeto de padronização de processo
que envolve a parceria, que envolve a relação entre a GetNet e entre uma empresa parceira. Então, eu tenho que participar de toda a negociação com o cliente, e quando eu retorno para dentro de casa, eu tenho que avaliar os processos internos e padronizar, né? A gente viu que existia uma necessidade de padronizar os processos internos. E a última... E como que está no... Termina. Eu ia perguntar como é que está no home office essa questão de negociação. Então, vou chegar lá. A última meta do meu projeto era fechar um case de negócio. E daí eu estava negociando com uma grande empresa aí do setor de alimentos, que tem mais de 350 distribuidores no Brasil, 5.500 representantes diretos. E aí, quando veio a pandemia, o projeto caiu, porque o projeto era todo pautado no relacionamento físico. O modelo de negócio era todo pautado no relacionamento físico. E daí, com o isolamento social, o cliente desistiu da parceria, e aí a gente não conseguiu vingar o negócio. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fechar um case de negócio, colocar uma empresa para dentro nessa época de pandemia? E aí foi quando começou a surgir os insights por parte da companhia, de começar a oferecer produtos que não necessariamente a gente precisa ter contato físico e direto com o cliente, que é muito voltado para e-commerce, marketplace, loja digital. E aí a gente começou a negociação com a outra grande potência do setor de beleza, com esse viés de oferecer e-commerce e loja digital, que é um modelo de negócio que a gente não precisa ter contato físico, e a gente está estruturando tudo no home office, através de reuniões online, call, e a gente está colocando esse projeto de pé, tudo através de reuniões e contatos à distância, assim, com zero contato físico. Legal, é se adaptando a esse novo mundo, né? Se adaptando a esse novo mundo. Tu és formado em engenharia de produção e está num projeto totalmente de business e negociação. Então, mas eu queria saber, tem muito aluno da engenharia de produção assistindo a gente. Queria que tu falasse um pouco como que a engenharia de produção te auxilia, te dá meios para conseguir ter uma boa desenvoltura na área de negócios. Então, o engenheiro de produção ele foi criado para resolver problema e para padronizar processo, né? Então, quando eu vi a necessidade desse projeto de padronizar... João, tá me ouvindo? Não, tá travando. Tá travando de novo. Tenta trocar mais uma vez tua internet. Gente, o João tá numa localização que a internet ela tem uma instabilidade. Às vezes dá um problema, enfim. É assim, imagina, vou aproveitar o embalo agora e falar desse novo mundo. A gente vinha num processo de preparo para usar mais a internet. E de repente a bolsa estourou e o filho nasceu e não tinha quase ninguém preparado. Então a gente tá tendo que se adaptar a isso. E aí não é diferente com a nossa internet em casa, né? Então, vamos aproveitar, João, que a internet voltou e continua. Voltei. Continua o raciocínio. O que eu estava falando mesmo? Esqueci. Da engenharia de produção, como que te auxilia no processo? Então, o engenheiro de produção ele foi criado, ele foi treinado para resolver problemas e para padronizar processo. Quando eu vi esse projeto, que tinha uma das metas com padronização de processos, eu achei a minha cara, né? Porque eu já vinha da experiência de ser engenheiro de produção e por ter passado pela Ambev, e na Ambev eu peguei um projeto de padronização de processo. Então, achei esse projeto super a minha cara, né? E aí, resolvi pegar para trabalhar com padronização. Mas não é só com essa ferramenta que a engenharia me auxilia, né?
A engenharia de produção me ajudou a desenvolver um perfil muito analítico, que é um perfil muito importante nas negociações. O meu chefe, o meu sponsor, ele me elogia muito pelas minhas apresentações que eu faço para os executivos. Porque as apresentações que eu faço têm um viés muito analítico, né? Eu pego dados e fatos e a partir dali pra gente poder tomar decisões assertivas. E isso veio muito da engenharia. Então, várias habilidades e competências que eu desenvolvi e que eu utilizo hoje no meu projeto veio da engenharia de produção. Muito bom. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, João, se tu quiser falar do inglês que perguntaram lá no início. Perguntaram o quê? Perguntaram da importância do inglês. Então, se você tem o sonho de entrar para uma multinacional, o inglês, ele não é mais um diferencial, ele é um pré-requisito para você se inscrever. Entretanto, tem empresas que são 100% brasileiras que não exigem o inglês, mas são poucas. Se eu não me engano, é o caso da Raízen, que é uma empresa de energia, dono da marca Shell. A Raízen é uma grande empresa e no último processo de trainee deles, eles não cobraram a etapa de inglês por ser uma empresa 100% brasileira. Vou aproveitar o embalo da empresa e avisar que ela está lançando o processo trainee, o processo de talentos 100% online. Então, 100% online. Tem alguns processos que estão pausados, realmente, que já estavam abertos e pausaram. E tem empresas se adaptando a esse novo mundo. Essa foi a primeira. Hoje eu repostei uma outra empresa que também já anunciou um processo 100% online. E a gente tem a experiência do João, que sem querer, por ousadia dele, que ele mandou um e-mail, né, solicitando... Exato. Imagina a ousadia de um candidato. O candidato enviou um e-mail dizendo que a empresa tinha duas opções para entrevistar ele. Ou pagar a passagem ou fazer online. E aí a ousadia dele fez com que eles quisessem realmente conhecer o João. Então, o João fez um processo 100% online e está aí hoje como trainee. Então, a gente tem que se adaptar a isso, não adianta, não tem para onde correr. Então, quem quiser informações, inclusive, entra lá no Instagram, @sejatrainee, e eles também têm um site, ou segue o João, tá? O João, ele pode dar dicas para vocês aí. O João adora bater um papo no direct, tirar dúvida do pessoal. O João ajuda quem ele pode. Eu adoro trocar figurinha de trainees. Então, eu percebi que o mundo trainee, eu tive a oportunidade de estar ao lado do João nesse momento que ele estava estudando e se dedicando. Inclusive, eu fui filmar o João. Gente, o João fez cada vídeo maravilhoso. Vocês precisavam ter acesso aos vídeos do João. Então, porque ele serve de inspiração e serve para auxiliar vocês nesse processo, tá? Só que eu queria que vocês entendessem algumas características. Se vocês observarem durante a fala inteira do João, ele fala em inteligência emocional, ele fala em comunicação assertiva, ele fala em ousadia, ele fala em resiliência, ele fala em trabalho em equipe. Então, você tem que ser dono da empresa, no sentido de agir como dono da empresa. É isso que eles querem, que vocês resolvam problemas como se o problema fosse de vocês. Então, não adianta você ter uma mentalidade muito pequena e pensar só em si. Pense no todo. E eu posso falar que o processo seletivo, ele acaba, mas ele não acaba. Porque você entra com a equipe, com um time de trainees, com pessoas espetaculares, com pessoas incríveis, com pessoas que vieram de outras grandes empresas, que têm intercâmbio para outros grandes países, com a vasta experiências e que são tão bons quanto. E você tá ali para mostrar que você é bom também, né? Porque senão não fazia sentido você estar ali. Então, não adianta pensar que é só achar que passei e pronto, eu ganhei a minha vaga e vou ficar ali. Não, a gente está todo tempo sendo avaliado, a gente tem avaliação de desempenho, a gente tem meta para entregar. E então a gente não pode nunca se acomodar, né? A gente tem que estar sempre se reinventando, mostrando as nossas habilidades, as nossas competências e justificando o porquê da gente ter passado nesse processo.
Porque se a pessoa passou nesse processo tão concorrido, é porque, de fato, ela tem um diferencial e é o que se espera dos trainees, né? É tão tal que assim quando a gente chegou na empresa, a empresa estava com alguns impasses, com alguns problemas, e aí os diretores sempre falavam, joga para os trainees que eles vão arrumar uma solução. Então... O trainee é um estagiário chique, hein? Então, é o estagiário chique. Estagiário chique. Então, a empresa, os diretores, os executivos, eles têm uma expectativa muito grande com a gente. Né? Então, o processo... Sim, na verdade, vocês estão sendo treinados exatamente para gerenciar, direcionar aquilo ali um dia. Exato. Então... É tanto que o trainee, ele passa realmente, você falou de vender maquininha na 25 de março, realmente só sabe como funciona quem faz aquilo ali. Então, não adianta dizer que você conhece o processo se você nunca fez, se você nunca vivenciou. É aquela questão da empatia que muito se fala hoje, né? Empatia é você estar na situação do outro, tudo bem, mas realmente vivendo aquilo. E se a empresa tem a possibilidade de te colocar lá com o pé no chão para vender aquilo e para viver de fato aquilo, a tua experiência vai ser muito maior do que só observando, do que só lendo ou vendo aquilo ali. Então, a empresa, ela quer que você seja um profissional do nível mais alto. É uma cobrança. Então, pessoal, a ligação já tá... João, alô? A gente já tá no finalzinho. Eu queria, depois que vocês deixassem os comentários de vocês, que a gente queria saber o que vocês acharam, se vocês querem mais live, se vocês querem mais assunto, se vocês querem mais bate-papo. E se alguém que tá aí assistindo tem vontade de fazer uma live comigo, me avisa que a gente monta um script, faz uma live. Tem gente aí com experiência de todo tipo. Tem advogado, tem fotógrafo, tem colega de trabalho nosso, tem professor, tem aluno de doutorado, tem gente do país todo, tem gente que está lá em Minas, tem gente que está lá em São Paulo. Então, quem tiver vontade de estar conversando com a gente, a ideia é tornar um momento mais agradável, que a gente consiga se aproximar e que a gente consiga devagar ir se adaptando a esse novo mundo, porque... Pode parecer fácil, talvez, mas para mim, por exemplo, não é fácil estar aqui falando. Então, a gente está aqui se reinventando. Quinta-feira tem outra live com a professora Thalita, lá da UFRJ. A gente vai falar sobre produtividade. Então, tá super associado. Quem está aí estudando para ser trainee um dia, como que está a produtividade desses estudos em casa? Ou quem está escrevendo TCC, quem está escrevendo uma dissertação, uma tese, como é que está a produtividade? A gente vai conversar sobre isso quinta-feira. Nesses horários malucos, vai ser 19h43, tá? João, será que você está com a internet boa agora? João, eu queria que o João se despedisse da gente. João, você tem alguma coisa para finalizar? Nossa, tá travando agora na hora da despedida. Peraí. Para vocês o João tá aparecendo? Me fala aqui nos comentários. Para mim ele travou. Voltou? Só o áudio. Aproveita o áudio e se despede. Voltou. Gente, obrigado para quem assistiu. Foi um prazer trocar figurinhas com vocês sobre o mundo trainee. Eu estou super acessível para quem quiser tirar dúvidas. E quem sabe eu não faço uma outra live aí para a gente aprofundar mais nesse mundo trainee e tirar dúvidas de vocês. Vai ser um prazer. Beijo. Pessoal, não sei se travou do João, se vocês ouviram o que ele falou, se vocês estão me ouvindo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Segue lá o João Marcos Luiz, tá? Com 2 Es. Ele tá lá no meu post. Segue o João, vamos conversando, vamos trocando figurinha, vamos tentar se aproximar mais nesse momento difícil, tá? A gente tá por aqui e tá por aí também, a gente tá junto.
A gente não tá no mesmo barco, tá cada um no seu barco, mas a gente tá no mesmo mar, tá? Vamos tentar superar esse momento. Beijo! Tchau!